Olá, graça e paz. Essa é a 75ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Continuamos lendo o livro do profeta Ezequiel, um dos três grandes livros proféticos, junto com Isaías e Jeremias. E nesta semana vamos do capítulo 22 até o 32. O capítulo 22 é mais uma lista de acusações de Deus contra o povo de Jerusalém. Já vimos isso, né? O livro gasta bastante tempo com isso, o profeta está manifestando o juízo de Deus, explicando para o povo por que Deus está irado contra eles, ele faz isso repetidas vezes. Capítulo 23, ele novamente lança a mão de uma parábola, ou seja, ele conta uma historinha que tem o objetivo de referir a essa realidade. Então é uma história de duas jovens desavergonhadas, duas irmãs, Olá e Olibá, que são figuras da infidelidade do povo de Deus, representado em Israel, a irmã mais velha, e em Judá, a irmã mais nova. No capítulo 24, nós temos outra parábola, a parábola da panela enferrujada. Uma panela enferrujada vai estragar a comida, então não tem como tirar a ferrugem, e, portanto, ela é uma figura de como Judá se tornou imprestável para Deus quando ele quer ter alguma alegria naquele povo, nunca tem por causa da sua infidelidade. E também, no mesmo capítulo ainda, o profeta fica viúvo e a sua viuvez se torna uma figura de como Deus iria tirar tudo o que alegrava aquele povo. Tudo aquilo que ele tinha abençoado, ele iria agora retirar, eles ficariam privados de todas as suas alegrias, como o profeta estava na sua viuvez também. Então, novamente, também nós vemos aí a vida do próprio profeta, assim como Oséias, o grande exemplo disso. A vida dele acaba virando também uma parábola da sua mensagem. No capítulo 25, nós temos profecias contra Amon, Moabe, Edom e Filístia, 4 nações vizinhas de Judá, que, por uma razão ou por outra, apontadas pelo profeta, também iriam experimentar o juízo de Deus, por terem, de alguma maneira, colaborado aí na derrocada de Judá. No capítulo 26, indo até o 28, são 3 capítulos com uma série de profecias contra Tiro. Tiro é a cidade mais importante da Fenícia, então é uma profecia contra o povo fenício, especificamente falando da cidade de Tiro e do rei de Tiro, que era o grande líder ali naquela região, e também profecias contra Sidom, que é uma outra cidade fenícia importante. E depois uma outra série de profecias, de acusações, de sentenças contra o Egito, do 29 até o 32. Meu destaque aqui vai para essa questão controversa, que é a profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro. Por quê? Porque ele usa uma linguagem que nós chamamos de hiperbólica, ou seja, de hipérboles, de exageros poéticos, metafóricos e tudo mais, que levaram alguns intérpretes a dizer que havia mais do que uma referência a o rei de Tiro. Bom, esse trecho tem um paralelo aí muito claro com um trecho lá de Isaías, que nós já lemos no capítulo 14, quando ele está falando contra o rei da Babilônia. Aí tem aquela expressão famosa, ele diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Poxa, mas será que o rei da Babilônia já foi para o céu? Ele tinha avião, ele era um... Então, essa linguagem extremamente elaborada, figurativa e tudo mais, muitas vezes é interpretada de uma maneira mais literal, e alguns autores, então, entendem que, na verdade, há uma referência velada ali, misteriosa, ao próprio Satanás. Caíste do céu, então faria todo o sentido. Há uma possibilidade disso? O capítulo 26 está lá, todo cheio de figuras, todo, Há uma possibilidade disso? Existe uma possibilidade, mas não é a única. Aliás, é interessante que a palavra Lúcifer não aparece no texto bíblico, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, não é uma palavra do hebraico, nem do grego, é uma palavra que vem do latim. Quando o texto lá chama Satanás de estrela da manhã, a estrela da manhã, na verdade, é o planeta Vênus, O planeta Vênus que, pela sua posição no céu em relação ao Sol, ele reflete a luz do Sol
como a Lua também o faz, e por estar muito mais perto do planeta Terra, amanhã já está começando a nascer, as estrelas todas desapareceram, porque né, já está clareando o céu, mas você ainda vê lá o brilho do planeta Vênus, e na época era considerado uma estrela, estrela da manhã, estrela d'alva, Vésper, né, vários nomes que são dados. E esses nomes, entre esses nomes, incluía portador da luz, e por isso a palavra Lúcifer, né, portador da luz, por isso Satanás é chamado de Lúcifer em alguns círculos aí, na cultura popular. Não é uma palavra bíblica, mas é baseado exatamente naquele texto lá de Isaías. Pois bem, mas eu dizia o seguinte, essa interpretação é possível, ela é tradicional, muitos autores já escolheram esse jeito de traduzir o texto, de interpretar o texto, mas o contexto sugere que está se apenas usando linguagem altamente simbólica, muito dramática, né? Como era próprio dos profetas, né? Então, você não fala apenas que vocês serão invadidos, você fala assim, eu vou trazer sobre vós gafanhotos com capacetes de aço, né? de ferro, né? Então, é sempre exagerado, né? Não diz apenas, eu vou castigar vocês, eu vou chover sobre vocês em fogo e enxofre. Né? É sempre assim a linguagem dos profetas. A linguagem simbólica, a linguagem dramática, né? Para extrair ali uma reação do seu público. E no caso aqui do rei de Tiro, né? Que fala lá que ele estava como um querubim no jardim do Senhor e tudo mais, é uma linguagem que é retirada, são imagens que Isaías pega de empréstimo lá do relato da criação, em Gênesis 1 e 2, e 3 também. Né? Então, é como se o rei de Tiro se achasse ali na criação como o ponto alto da criação. O ponto alto da criação, lá em Gênesis, é a própria criação de Adão e sua companheira Eva. E eles estão no centro do jardim. Então, faz sentido que Ezequiel, querendo mostrar aí essa pompa, essa arrogância do rei de Tiro, dissesse, você está se achando o ponto alto da criação, mas lembre-se, o ponto alto da criação caiu. Ele caiu. Então, Adão foi encarregado de dominar a terra, o rei de Tiro acha que ele está com essa bola toda de dominar a terra, mas ele está fadado a cair assim como o primeiro governante da terra, né? Também caiu. Né? Parece que essa interpretação já basta para entendermos esse texto, sem colocarmos aí figuras misteriosas de Satanás, porque realmente a Bíblia não se preocupa em nos contar a respeito de Satanás, da sua origem, por que ele caiu, por que ele não caiu, quem ele era antes, nem nada disso. Não fala de maneira clara sobre nada disso. Por outro lado, Ezequiel está reconhecendo em Deus o mérito do poder daquele rei. Então, quando ele diz, olha, você estava lá no jardim de Deus, Deus deu para você todo esse brilho, todo esse poder e tal, ele está dizendo como ele fala, como os profetas falam de outros reis também, né? Ciro, por exemplo, mesmo Nabucodonosor. Cada rei, bom ou mal, não importa, ele está lá porque Deus lhe deu essa autoridade, para bem ou para mal. Então, o Senhor é o grande rei de toda a terra. Ele exalta quem ele quer, ele abate quem ele quer. Essa é a mensagem dos profetas sempre, né? E o que também nos faz pensar que, ao contrário das divindades da época, que eram divindades tribais, né? Ou seja, ele domina ali naquela região, sobre aquele povo, mas o outro povo lá tem outro Deus e ele não tem poder nenhum lá. O Deus de Israel não. Ele é o Deus de Israel, mas na verdade ele é o criador de todos os outros povos e ele domina sobre todos. Ele é soberano, né? Então, ele não é um Deus tribal, mas ele julga todas as nações, governa sobre todas as nações, sobre todos os reis. Ele é que os põe no trono e ele também os tira assim que ele quiser. Vai ser assim com o rei de Tiro, e vai ser assim com Nabucodonosor, e vai ser assim com Ciro, e vai ser assim com César, com qualquer outro. Né? Até que venha o Rei Eterno, que é Jesus Cristo, para dominar eternamente sobre os homens. Então, essa é a nossa leitura dessa semana, nosso destaque. Na semana que vem, continuamos com Ezequiel, né? Faremos a leitura de Ezequiel em 5 semanas, já lemos 2 semanas, ainda temos 3 para frente, até encerrarmos esse livro
cheio de imagens, cheio de parábolas, com linguagem pesada às vezes, mas que balança o nosso comodismo, né? E nos faz procurar a santidade de Deus. Boa semana, boas leituras.